Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste ano jubilar, como peregrinos de esperança, a liturgia do 7º domingo do tempo comum nos motiva a contemplarmos Jesus, que continua o seu sermão, ensinando aos seus discípulos e às multidões. E nesta liturgia também nos ensinando sobre a vivência do amor incondicional da sua misericórdia. E o evangelho desta liturgia está em Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38, sequência do domingo passado, passagem que compõe a terceira parte do Evangelho segundo Lucas, intitulada O Ministério de Jesus na Galileia. Nesse domingo, o texto do evangelista Lucas nos apresenta, portanto, os versículos que se seguem logo após a proclamação de Jesus sobre as bem-aventuranças, texto do domingo passado, aos quais foram dirigidas aos discípulos que anteriormente tinham sido chamados para o seguir. Jesus se dirige aos seus discípulos e à multidão e fala da experiência do amor no mais alto nível, o qual brota no seu próprio coração. Trata-se de um amor despreendido de recompensas ou de aprovação, ou seja, um amor incondicional. O Evangelho deste domingo nos apresenta 4 indicações, 4 pontos importantes que Jesus fala para o seu discípulo, para cada um de nós que pelo nosso batismo também somos chamados a sermos seus discípulos missionários e fazermos parte de sua comunidade de amor. E os 4 pontos deste texto, apresentados por Lucas, são: amar os inimigos, fazer o bem aos que odeiam, bendizer os que amaldiçoam e rezar pelos caluniadores. Como seguir tais conselhos de Jesus? As palavras de Jesus nos provocam a pensar no autêntico desafio do cristão, pois o cristianismo nos coloca na contramão das concepções que o mundo oferece como soluções que podem ser políticas, culturais ou econômicas, às vezes religiosas. Às vezes nos esquecemos destas palavras de Jesus e acabamos agindo de modo incoerente com o Evangelho. E diante de nossas quedas, não devemos nos desanimar, pois a nossa conversão acontece quando conseguirmos dissolver nossos ressentimentos e abrir mão dos desejos de vinganças que muitas vezes ocorrem no nosso coração. Num mundo que incentiva a vingança, a intolerância, muitas vezes as guerras, o uso das armas, somos chamados a viver o amor de Cristo, que deve estar presente entre nós cristãos, seja como indivíduo, seja como comunidade, seja nas realidades do mundo. Ser cristão exige, portanto, uma vida de amor aos inimigos, rezar por eles e apresentar uma outra atitude diante dos que nos provocam. Ser cristão é se colocar de forma desarmada e gratuita em relação aos que nos caluniam. Não responder com a mesma moeda às provocações de maldades e hostilidades dos outros. Eis o desafio daquele que quer seguir Jesus de forma autêntica e coerente ao Evangelho. Davi, na primeira leitura desta liturgia, candidato ao trono real,
evitou sujar as mãos com o sangue do rival por sede de poder. Diz ele: quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Em Jesus se cumpre de forma mais radical e plena aquilo que Davi também viveu diante de um inimigo. O Cristo, mesmo sendo torturado na cruz, no dia de sua morte, perdoou seus inimigos, seus algozes, seus assassinos. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, nos exorta a caminharmos na certeza de que Cristo, o novo Adão, veio nos visitar com sua humanidade e divindade, e que a partir de sua humanidade podemos ser reflexos do homem celeste, que é o Filho de Deus. E estamos no ano santo do jubileu, somos peregrinos de esperança. Na bula de proclamação do jubileu ordinário do ano 2025, no número 8, o Papa Francisco nos fala que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo. Mais uma vez imerso na tragédia da guerra, esquecida dos dramas do passado, a humanidade encontra-se de novo submetida a uma difícil prova que vê muitas populações oprimidas pela brutalidade da violência. Faltará ainda a esses povos algo que não tenham já sofrido? Como é possível que o seu desesperado grito de ajuda não impulsione os responsáveis das nações a querer pôr fim aos demasiados conflitos regionais, cientes das consequências que daí podem derivar a nível mundial? Será excessivo sonhar que as armas se calem e deixem de difundir destruição e morte? A necessidade de paz interpela a todos e impõe a prossecuções de projetos concretos. Que não falte o empenho da diplomacia para se construírem de forma corajosa e criativa espaços de negociação em vista de uma paz duradoura. Portanto, irmãos e irmãs, que a liturgia deste 7º domingo do tempo comum nos motive a olharmos para Jesus e aprendermos dele, que é manso e humilde de coração, a respeito da experiência do amor incondicional e da misericórdia em nossa existência. Atitudes que estão presentes já no Antigo Testamento, na primeira leitura, através do rei Davi. O Senhor caminha conosco com seu ensinamento, através de sua palavra, seu amor e sua misericórdia. Ele nos oferece seu corpo como alimento que nos traz a paz, a vida de fraternidade e a vivência da comunhão. O Senhor é indulgente e favorável, é paciente, é bondoso e compassível. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para este 7º domingo do tempo comum nos traz como título O amor além do humano.
Amor aos inimigos, diz o Senhor, fazendo-nos amar na profundidade, indo além do dar e do receber, que é próprio da nossa humanidade. Como fugir do convencional? Como avançar no combate ao mal e sair da vingança para a humildade? Muitos humanos estimulam fortemente a revanche no lugar do perdão, o olho por olho como sendo uma lei, sufocando a reconciliação. E então se esconde a verdade, não se vê o que é lealdade e emerge a forte contradição. Fazer o bem aos enraivecidos, buscar vencer o ressentimento, provoca o bem e cura a pessoa, alivia os traumas e os sofrimentos, estimula a paz e a serenidade, faz caminharmos para a liberdade, cura a alma e seus ferimentos. Bendizer os que nos praguejam, semear o bem e se desarmar, deixar que nosso coração pulse livre sem se inchar, para que a vida seja alegria, seja inspiração para a poesia e rocha firme para suportar. E a oração aos caluniadores, que o mundo vem a questionar, para alguns quase impossível, mas ninguém pode desanimar, porque a oração é força vital, para os que creem é essencial, alimenta a alma e faz caminhar. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina a lei do amor e da misericórdia, ilumine o seu caminho.